Você está cansado, porque sua mente nunca descansa. E talvez ninguém ao seu redor tenha percebido isso ainda. Porque por fora, você continua funcionando. Você acorda, vai trabalhar, resolve problemas, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir. Tenta agir normalmente. Mas dentro da sua mente, existe um barulho constante, um peso, uma tensão silenciosa que não vai embora, nem quando o dia termina. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Seu corpo até para, mas sua mente continua correndo sem parar. Você deita na cama e começa a lembrar de problemas. Pensa no futuro, pensa no dinheiro, pensa nos erros, pensa no que deveria ter feito, pensa no que pode dar errado amanhã. E quando percebe, já está emocionalmente cansado antes mesmo do próximo dia começar. O pior é que muita gente se acostuma com isso. Se acostuma a viver preocupada, se acostuma a viver acelerada, se acostuma a carregar ansiedade todos os dias e pouco a pouco começa a achar que isso é normal. Mas não é. Uma mente em guerra destrói a paz de qualquer pessoa. Então, antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui nós falamos sobre fé, transformação, mente, emoções e aquilo que muita gente sente, mas não consegue explicar. Existe uma verdade que quase ninguém fala. Nem todo cansaço vem do corpo. Tem gente que está cansada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E isso dói de um jeito diferente, porque é um cansaço invisível. Ninguém vê. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem. Mas só você sabe o peso que existe dentro da sua cabeça todos os dias. Só você sabe quantas vezes tentou descansar, mas a mente não deixou. Talvez nos últimos meses você tenha percebido algo estranho acontecendo com você. Você perdeu a paciência mais rápido. Começou a pensar demais. Começou a sentir medo do futuro. Começou a criar cenários negativos na própria cabeça. Começou a sentir um desânimo que antes não existia. E sabe o que é mais perigoso nisso? É que a mente cansada começa a distorcer a realidade. Ela pega pequenos problemas e transforma em tragédias. Ela faz você acreditar que nada vai mudar, que sua vida ficou presa, que você não consegue sair do lugar, que talvez Deus tenha esquecido de você. E pouco a pouco, sua própria mente começa a enfraquecer sua esperança. Talvez você já tenha vivido isso. Você recebe uma mensagem simples e já imagina algo ruim. Você tenta dormir, mas lembra de tudo o que deu errado na vida. Você está num momento tranquilo, mas sua mente continua criando preocupação. Você tenta relaxar, mas existe sempre uma tensão dentro de você. Como se sua mente nunca desligasse completamente. Isso destrói a paz de qualquer pessoa. E o mais assustador é que muitas vezes ninguém percebe o quanto você está cansado por dentro. Tem gente que está sorrindo nas redes sociais, mas chorando em silêncio antes de dormir. Tem gente que parece forte por fora, mas está emocionalmente esgotada. Tem gente que continua ajudando todo mundo, enquanto desmorona por dentro. Talvez esse seja o seu caso hoje. Talvez você esteja cansado de lutar mentalmente todos os dias, cansado de pensar demais, cansado de carregar culpa, cansado de viver preocupado, cansado de tentar descansar e não conseguir. E existe um motivo espiritual e emocional muito forte por trás disso. Porque uma mente sem paz começa a consumir a própria vida da pessoa. A Bíblia fala em Isaías: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha a profundidade disso. A paz não começa primeiro nas circunstâncias. Ela começa dentro da mente. E talvez o maior ataque que você esteja enfrentando hoje não seja financeiro, não seja físico, não seja externo. Talvez seja mental. Porque quando a mente perde a paz, todo o resto começa a perder equilíbrio também. A pessoa perde clareza, perde força, perde esperança, perde motivação e aos poucos começa apenas a sobreviver. Napoleon Hill dizia que pensamentos dominantes moldam a direção da vida de uma pessoa.
Agora pensa nisso por alguns segundos. Se todos os dias sua mente está dominada por medo, ansiedade, culpa, fracasso, desânimo, como você espera sentir paz? A mente precisa ser alimentada corretamente, porque aquilo que você alimenta emocionalmente cresce dentro de você. E talvez ninguém nunca tenha falado isso tão claramente para você. Existe gente boa sofrendo porque vive presa dentro dos próprios pensamentos. Não porque é fraca, mas porque passou tempo demais absorvendo medo, pressão, comparação e preocupação. Hoje as pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Começam o dia vendo a vida dos outros, comparando resultados, comparando aparência, comparando dinheiro, comparando conquistas. E sem perceber, a mente vai ficando sobrecarregada, a ansiedade cresce, a sensação de insuficiência cresce, o medo cresce, e depois a pessoa não entende por que vive emocionalmente cansada o tempo inteiro. Talvez você tenha chegado num ponto em que até momentos bons já não conseguem trazer paz completa. Você tenta descansar, mas sua mente continua acelerada. Você tenta orar, mas os pensamentos continuam brigando dentro de você. Você tenta acreditar, mas existe sempre uma voz dizendo: e se nada mudar? Esse é um dos maiores desgastes emocionais que existem. Lutar todos os dias contra a própria mente. E sabe qual é o problema? Quanto mais cansada a mente fica, mais ela mente para você. Ela faz você acreditar que nunca vai sair dessa fase, que nunca vai melhorar, que sua vida sempre será assim. Mas isso não é verdade. Você não é seus pensamentos negativos. Você não é o medo que sente. Você não é a ansiedade que tenta dominar sua mente. E talvez hoje você precise ouvir isso mais do que nunca. Seu cansaço emocional não significa que você fracassou. Significa apenas que você ficou forte por tempo demais sem cuidar de si mesmo. Tem pessoas que carregam tanta pressão em silêncio que esqueceram como é sentir leveza. Carregam problemas da família, pressão financeira, responsabilidade, medo do futuro, frustrações antigas, e vão acumulando tudo dentro da mente, até que um dia começam a sentir um vazio difícil de explicar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Sua mente pode estar cansada, mas ela ainda pode ser renovada. Só que isso começa quando você para de alimentar diariamente tudo aquilo que destrói sua paz. Porque existe uma diferença enorme entre enfrentar problemas e viver emocionalmente dominado por eles. Você precisa aprender a proteger sua mente. Nem toda opinião merece entrar aí. Nem toda comparação merece espaço. Nem todo pensamento merece ser acreditado. E talvez sua transformação comece exatamente aqui, no momento em que você decide parar de alimentar pensamentos que só geram medo e ansiedade. Porque uma mente em paz enxerga possibilidades, enxerga direção, enxerga esperança. E é exatamente isso que o inimigo da sua paz tenta roubar primeiro: sua clareza, sua esperança, sua força emocional. Por isso você precisa vigiar aquilo que consome diariamente, as palavras que escuta, os conteúdos que assiste, as pessoas que influenciam sua mente, os pensamentos que você repete todos os dias. Porque tudo isso constrói sua realidade emocional aos poucos. E talvez o primeiro passo da sua mudança não seja externo. Talvez comece dentro da sua mente. Talvez Deus esteja tentando mostrar que você não pode continuar vivendo emocionalmente esgotado desse jeito. Porque sua mente deveria ser um lugar de direção, não um lugar de sofrimento constante. Então, a partir de hoje, comece a observar aquilo que está ocupando seus pensamentos diariamente. Observe aquilo que rouba sua paz. Observe aquilo que alimenta medo dentro de você. Observe aquilo que deixa sua mente pesada. E aos poucos, comece a substituir isso por aquilo que fortalece sua fé, sua esperança e sua paz. Porque quando a mente muda, a vida começa a mudar junto.
E se esse vídeo falou diretamente com você, escreve aqui nos comentários. Minha mente vai encontrar paz. Eu quero ler seu comentário. E talvez esse comentário seja o começo da mudança emocional que você precisava viver. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja emocionalmente cansado e continue caminhando. Porque você não nasceu para viver aprisionado pelos próprios pensamentos. Sua mente ainda pode descansar. E sua vida ainda pode florescer novamente.